A Caoa Chery é uma marca nova no mercado, que tem um marketing agressivo e que promete bons produtos. Mas ainda assim, muita gente ainda torce o nariz. E é por isso que a gente está te trazendo hoje aqui na plataforma Eu Dirijo esse Tigo 5X 2024 com quase 50 mil quilômetros rodados. Será que esse carro é bom? Como será que a suspensão se preservou ao longo de todo esse tempo? E o motor 1.5 turbo, como é que ele está hoje depois dessa quilometragem toda? A gente vai ter oportunidade de falar sobre esse carro hoje e eu pessoalmente vou conhecer o Tigo 5X junto com vocês nesse vídeo a partir de agora, porque esse é o meu primeiro contato com esse carro e talvez isso deixe esse vídeo até um pouco mais interessante, porque a gente vai conseguir ter as percepções de forma simultânea. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo. Mas antes de continuar, eu quero te dizer que esse carro aqui está com a gente através do Rafa da Live Lavagem Automotiva, Higienização, Personalização, na Avenida Polônia 1344, aqui em Porto Alegre. A gente deixa o @ do Instagram do Rafa aqui para que você possa conhecer muito do serviço dele. E olha, a gente já percebeu que o detalhamento e a higienização são muito dentro do padrão. Agora a gente vai começar a conhecer um pouco desse Tigo 5X. Na parte dianteira, o destaque aqui fica por conta dos volumes que a gente tem em termos de para-choque, porque tem um volume para essa porção aqui do DRL, ele é maior, é mais protuberante. E a grade também, é bem grande essa grade, cheia desses detalhes aqui, parecendo diamantes pequenos. Isso traz classe, traz estilo e é um pouco da personalidade que a gente já enxerga lá na Caoa Chery desde o início. No conjunto de iluminação desse carro, a gente tem aqui um farol que é halógeno no bloco elíptico e o DRL na porção inferior. Mas eu vou te mostrar que esse aqui especificamente está com uma personalização. Neste Caoa Chery aqui, o Rafa já instalou o farol em LED, então a gente já tem aqui uma iluminação em LED na luz baixa mesmo dentro do bloco projetor. E aqui ele também fez uma outra situação. Como aqui é o DRL do carro, esse equipamento aqui desliga quando você liga a luz baixa, para que ele fique o farol principal aceso. Mas por uma questão de estilo, e eu acho que é interessante essa alteração, agora o DRL fica ligado junto quando a gente está com o farol do carro aceso. Vamos para a lateral um pouco mais para poder olhar aqui. Esse carro, como todo crossover atual, ele já tem essas molduras aqui na porção inferior do carro. E neste carro especificamente, olha só, a porta vai até a parte de baixo do carro. Então, até aqui embaixo, aonde encosta a porção, por exemplo, onde você iria encostar na calçada, ele vem junto com esse plástico. Só que tem um detalhe, olha só. Nessa porção aqui do carro, em que você vai encostar ou raspar com a sua perna no momento em que você vai acessar o veículo, aqui, por exemplo, ele fica mais protegido. Então, você tem menos condições, por exemplo, de sujar a perna, porque a porta abre desde lá de baixo, desde a porção inferior. Outros detalhes estão por conta da roda dessa versão Sport, um desenho muito bonito, por sinal, em que a gente tem essa face aqui com ela diamantada, ela tem os raios ali externos e a gente tem aqui uma roda então de 17 polegadas, exatamente o tamanho que a gente precisa e que a gente quer aqui no Brasil por conta da altura de pneu, porque aí a gente pode ter uma altura de pneu maior. Lembrando, esse carro aqui segue muito a receita do Jeep Renegade, que tem suspensão independente nas 4 rodas e também tem freio a disco nas 4 rodas. Então aqui atrás a gente também tem essa suspensão já mais evoluída. Agora a gente olha para cá, para trás um pouco, do que a gente já vai encontrar nesse desenho aqui, que tem muita traseira, inspirada em carros mais sofisticados, inspirada nos carros de categoria maior dentro da Caoa Chery. A gente tem essas lanternas que avançam para o centro da tampa, a régua central aqui nesse desenho cromado, e aqui a gente tem o sensor de estacionamento e também a câmera de ré. Vamos ver onde abre o porta-malas. O travamento ali é elétrico e a gente já vai ter aqui então o compartimento de bagagem, que aqui com uma personalização em termos de som, também com o tapetinho do Rafa aqui para não sujar e poder preservar esse compartimento. Em termos de porta-malas, o volume que a gente vai ter aqui são 340 litros. É um espaço muito razoável porque a gente está bem de acordo com os modelos que a gente já tem hoje e não vai deixar em nada a desejar para outros modelos específicos. E aqui o puxador. Esse carro ele já ganhou aqui o engate para reboque
E nessa porção mais inferior, bem no estilo crossover, detalhes sem pintura, detalhes em cinza. Agora a gente olha um pouquinho lá dentro. Surpreende quando a gente vai abrir a porta aqui do Caoa Chery, porque todo esse material aqui é emborrachado suave ao toque, mais essa porção central e a porção onde você vai apoiar o braço também é suave ao toque. E isso é interessante porque melhora muito o acabamento e a percepção aqui dentro desse carro. Então, se a gente tem os carros da linha Jeep como referência, esse aqui tem a mesma proposta, porque a gente tem aqui, ó, painel suave ao toque, mais um material suave ao toque, porção central também, costuras, material em couro e esse material emborrachado de muito boa qualidade. Isso impressiona e chama bastante atenção e mostra que daqui a pouco, se a inspiração foi nos carros da própria linha Jeep, ela foi acertada. Bancos também apoiam bem, tem bom apoio na lateral. É o segundo Caoa Chery que eu consigo experimentar e eu percebo muito esse apoio na lateral. Isso aqui é importante porque ajuda a não ficar jogando de um lado para outro. E aqui o banco do motorista, olha só, com as regulagens elétricas. Coisas que a gente acaba só encontrando em versões mais topo de gama lá em outros modelos, né, da própria linha Jeep que a gente está trazendo aqui como uma das referências. Chave presencial, partida por botão, e aí eu já consigo ver aqui. Primeiro, a gente tem um volante elétrico muito leve, muito macio, conjunto de vidros elétricos aqui também, travamento de portas, os comandos aqui no volante para controle de cruzeiro, limitador de velocidade, interação com a mídia aqui no lado direito e aqui no lado esquerdo desligar o controle de estabilidade, mais ainda o controle de descida. E aqui os comandos do ar-condicionado que são, né, digitais. Ele é um ar-condicionado em que você pode comandar, ele tem dupla zona, então uma para a esquerda, outra para a direita. A gente consegue comandar aqui nos dois lados. Acionar a central aqui pelo botão. Vamos desligar o ar para ele não ficar fazendo barulho aqui dentro. Então, a gente vai ter aqui questões, né, de interação com a central multimídia, botão físico para a tela de home, e aí tem interação ali com mídia, telefone, questões aqui do cloud, mais outro botão aqui para conexão com celulares, mudança aqui, ó, do modo normal ou eco ou sport, e aí eu posso fazer essa alternância aqui no botão. E voltar aqui para a tela de home. E a gente tem aqui, né, situações em que você vai ter acesso aqui a CarPlay, configurações de tela, vai ter algumas questões também de configuração do próprio veículo aqui nessa outra opção. Olha só, configurações do veículo, e a gente tem aqui chave inteligente, luzes, assistência à condução, se a gente quer questões mais confortáveis, Eco Mode, enfim. Tem várias configurações aqui, é uma tela de boa qualidade, uma tela com toque rápido, em que relativamente consegue nos responder naquilo que a gente vai precisar. E aqui, né, para saída. Interessante a tela, de boa qualidade. Quando a gente passa para cá para o cluster, a gente vai ter um desenho que já é de uma tela um pouco menor aqui no painel, mas também é uma tela de boa resolução. E o interessante é que ela separa aqui, ó, o marcador do tanque de combustível e lá do outro lado o marcador da temperatura. E ali na mesma tela a gente vai ter tanto o velocímetro quanto o odômetro, aliás, quanto o conta-giros lá do outro lado. E ali o odômetro, sim, 48 mil quilômetros rodados. E quando eu aperto aqui para mudar para o modo Sport, ele passa para o vermelho ou volta para cá para esse tom preto e cinza no modo econômico. A gente fala da versão Sport, que é a versão de entrada, mas a que tem o melhor custo-benefício, porque você vai conseguir ele usado numa tabela FIP com preço um pouco menor. Então, você já viu aqui o ar-condicionado, tem essa posição aqui para posicionar o celular, e aqui o Rafa colocou esse cabo aqui, que vem lá de baixo da tela da integração aqui, exatamente aonde ele vai interagir com a mídia. Ele fez essa passagem do cabo e colocou aqui para poder ligar o celular dele exatamente nessa porção. Nas versões mais completas, aqui é um carregador por indução. Freio de estacionamento eletrônico, sistema auto-hold para que você pare num semáforo, por exemplo, e possa tirar o pé do freio. Isso é mais um equipamento que você não vê em outros carros dessa mesma categoria. Porta-copos, descansa-braço, material em couro, aqui emborrachado, mais uma porção aqui inferior aqui dentro com espaço para porta-objetos. E a ambientação toda do carro é bem interessante. Na parte de trás, o que a gente já vai encontrar? Um material que aqui em cima ele é um pouco mais duro, ele é em plástico duro, mas onde a gente vai apoiar o braço e encostar, o couro é o mesmo das portas dianteiras. Então ele perde muito pouco
em relação à parte dianteira. A porta é grande e abre num ângulo suficiente para você entrar e se acomodar. O que a gente percebe do banco traseiro aqui é que o assento ele fica um pouco mais baixo em relação aos lá da frente, em que você pode, por exemplo, regular a altura. Então você não tem uma posição aqui de palco em que você vai enxergar a parte dianteira para frente do carro por cima dos ombros dos ocupantes da frente. Não é o que acontece aqui. Mas o conforto é bom, porque ele tem rebaixos, a gente consegue se encaixar super bem aqui no assento, mais ainda essa porção aqui, ó, do descansa-braço com porta-copos. E a inclinação do encosto também é muito boa. Você não viaja numa posição tão ereta, você consegue se acomodar melhor. As pernas também ficam, né? O banco acompanha a inclinação aqui das pernas. E no limite correto, olha só, o assento vai até o meu joelho, exatamente até onde eu quero que ele vá. Boa movimentação de pés, meu pé consegue ir bem mais lá para frente em relação à parte de baixo do banco dianteiro. Amenidades: saída de ar-condicionado, mais uma tomada USB de carregamento para o celular e aqui uma porção para você apoiar o seu telefone. E aqui dentro, nesta porção, onde tem um descansa-braço, você tem esse espaço refrigerado aqui dentro. E isso é bom porque se você vai comer um chocolate, por exemplo, vai colocar aqui no calor e ele vai ter uma condição de estar mais refrigerado. Um refrigerante ou uma bebida, por exemplo. O que está embaixo do capô aqui é um dos propulsores de desenho mais atual hoje. Baixa cilindrada e sobrealimentado com turbo. Então a gente tem aqui um 1.5 turbo, um motor de 4 cilindros, 16 válvulas. Esse motor tem detalhamentos interessantes porque o acionamento do comando de válvulas ele é por corrente, então isso está bem de acordo com a procura do mercado hoje, que prefere esse tipo de componente porque ele não dá manutenção. Apesar que também virou um mito dizer que a correia é problemática, porque a correia não é, tirando as que são banhadas em óleo e que são que tem uma manutenção errada. Mas aqui a gente não tem essa questão, não tem esse problema. É um propulsor de 147 cavalos, com gasolina e 150 com etanol, e ele, em termos de torque, ele chega a 21,4 kgfm de torque quando ele estiver abastecido com gasolina. Força suficiente para encarar e para puxar esse carro, a gente vai poder ver agora quando for dirigir. E o câmbio, acoplado a esse motor, é um câmbio CVT com 9 marchas simuladas, né? É aquele tipo de câmbio que tem 2 polias, uma maior, ou elas mudam de tamanho, né? Melhor dizendo, conforme a necessidade, seja para mais torque ou seja para maior velocidade final, e com a ideia sempre, no modo econômico, de te trazer combinações que privilegiem a economia com giros mais baixos. Se você coloca no modo esporte, aí ele vai aumentar um pouco esse giro, exatamente para te dar um pouco mais de desempenho. Mas isso tudo e o desempenho desse motor 1.5, a gente vai ver agora quando for dirigir. Se você gostou do vídeo até aqui, já se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo e também acompanha lá o perfil da lavagem do Rafa. Para a gente começar então o percurso andando, o manuseio aqui do câmbio super fácil, e eu quero te mostrar aqui ó, a câmera de ré, em que a gente tem uma qualidade boa, né? Tem carros que têm qualidade melhor, mas aqui ó, linha de guia dinâmica, e também esse é um item que com certeza já deve estar mais evoluído em termos de câmera para os modelos mais atuais, ou se não foi ainda, vai ser. Interessante a gente perceber o seguinte, que a gente está num carro que tem personalidade, com uma posição de condução mais elevada e os vincos do capô em que a gente consegue olhar daqui de dentro. E aqui, um carro muito silencioso e exatamente naquela tocada do câmbio CVT que se mostra ser muito suave, em que a gente percebe ali o carro rodando a 1.500 rotações aqui para descer, né? O carro mal e mal mantendo, né, o mínimo que ele precisa em termos de giro. A gente fala de um carro com quase 50 mil quilômetros e essa parte aqui ó, de pedra irregular é onde a gente vai conseguir perceber que a suspensão está muito íntegra. Deixa eu ir no buraco aqui de propósito, vamos passar aqui ó, do ladinho. Olha, integridade da suspensão nesse carro está muito bem preservada, está muito bem firme, não tem nenhum tipo de barulho de suspensão aqui nesse Caoa. E isso é uma coisa que é interessante da gente poder analisar no carro, porque é exatamente onde o piso brasileiro, onde a condição brasileira ela vai ser mais exigida. Então, um carro com uma suspensão que aguenta, né, que tem capacidade para passar por muita situação, né, de buraco e de imperfeição. A suspensão eu percebo que ela é firme, mas ao mesmo tempo ela também não é dura. Então ela passa com muita tranquilidade
bem naquele desenho de suspensão independente, né, em que você está passando no buraco, sente que a roda está oscilando, mas pouca coisa vem para cá para dentro. E a gente fala também aqui de um carro com motor 1.5 turbo. Então, né, a gente vai poder aproveitar um pouquinho desse aclive aqui para medir o desempenho. Olha só, estou aqui no modo econômico, apertei mais fundo, já empinou mais à frente, ele vai fazer a simulação ali nas 4.000 RPM, mantém aqui, né, o giro sempre mais alto e olha, acelera com força e acelera com vigor. A gente percebe aqui uma linearidade em termos de aceleração nesse Caoa. Claro que a gente está num aclive aqui, então isso também não dá para exigir que o carro vai ter um desempenho grande, porque a lomba é mais forte. Mas a gente precisa entender que, claro, quando se fala em carro turbo, a gente às vezes imagina uma explosão instantânea. E nesse aqui ele tem mais linearidade, ele é um carro mais progressivo e mais suave para rodar. E isso é interessante porque nem todo mundo quer uma performance ou vai exigir uma performance, mas aqui a aceleração é boa, especialmente, né, por conta do tamanho do carro, em que a gente se sente num carro mais largo, com uma característica, né, de estar num carro com um desenho mais avantajado. Alinhamento aqui em termos de volante, o meu nariz bem na reta do símbolo aqui da Caoa, na reta do painel de instrumentos, consigo ter fácil acesso para os comandos, para o ar-condicionado, com esse console elevado, dá para descansar o braço aqui inclusive na posição correta. E o que eu falei ali dos bancos em que tem um apoio lateral grande, aqui a gente percebe muito mesmo essa situação desse apoio, porque o meu corpo não joga para um lado ou para outro. Vamos dar um pouquinho mais de distância em relação ao carro da frente. Eu estava quase 50 km por hora e ele nem senti, ó. Ó, agora sim, já tocou um pouco mais forte. Em breve a gente está nos 60 km por hora. Então, acelera com vigor, acelera com muita capacidade e a gente percebe que o carro tem condição de fazer essa aceleração mais progressiva e mais linear. Agora uma paradinha e eu vou botar aqui no modo esporte para a gente poder comparar um pouquinho mais do desempenho e eu ver o que ele vai fazer em termos de mudança. Deixa o carro passar e a gente já vai com margem e com distância. A rua está vazia, apertei fundo, já cresceu mais, subiu mais a rotação. Ah, claro, olha o que ele fez aqui, a combinação do câmbio deixou ele subir quase até as 6.000 rotações. Então por conta disso já liberou um pouco mais de desempenho do carro. E a gente percebe que ele, a gente não percebe exatamente uma troca aqui, pelo menos nessa volta curta que a gente está fazendo com ele, a gente não percebe ele fazendo trocas, mas eu tenho condições de jogar para o lado, olha só, e fazer a troca sequencial ou para frente ou para fazer um freio motor aqui. Então, olha só, aqui ó, posso seguir em segunda marcha para a gente poder fazer o freio motor do carro. Em linhas gerais, o carro tem valentia, o carro tem muita integridade para rodar por condições adversas por um bom tempo. Manuseabilidade prática desse câmbio, esse tipo de joystick aqui é interessante. O que você que está acostumado com carro pequeno vai perceber é que ele daqui de dentro tem linhas mais avantajadas. E isso, por um lado, te dá uma posição de estar num carro grande, num carro mais imponente, né? Mas se você vem de um carro pequeno, é uma questão de adaptação. Essa foi a nossa voltinha aqui com o Tiggo 5X Sport modelo 2024, esse carro já com quase 50.000 quilômetros e que foi uma opção do dono e é o Rafa que vai conversar com a gente agora, que é o proprietário desse Tiggo 5X. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos emprestar o carro, Rafa, e pela parceria. Primeiro, Rafa, eu queria te pedir para que tu nos contasse um pouco do que tu faz, do teu trabalho de lavagem, Claro. E depois a gente vai falar sobre o carro. O que tu faz? A gente trabalha então com uma estética automotiva, a Live, e a gente é especialista não só na parte da manutenção estética, das lavagens, da higienização, mas também em todos os tipos de proteções de superfície. Então, a proteção de pintura, tanto de revestimento nanocerâmico como de PPF, que é uma proteção física contra pedradas, contra raspadas, proteção nanocerâmica para os vidros, para dar aquela hidrorrepelência, melhorar a visibilidade em dias chuvosos, proteção para o couro, para o tecido e para os plásticos também, para evitar ressecamento da superfície. Então, a gente conta com vocês. Perfeito. Onde é que o pessoal te encontra? Avenida Polônia? Avenida Polônia, 1344, no bairro São Geraldo, aqui em Porto Alegre. Rafa, esse carro está contigo há quanto tempo já?
Esse carro eu peguei 0 km, ele é um modelo 2024 e eu peguei no mês de agosto de 2023, então fabricação 23, modelo 2024. Tu tá num segmento aqui, né, de um crossover, como a gente entende esses carros aqui no canal, que tem várias opções. E o que te levou a comprar um Caoa Chery ao invés, por exemplo, de um Jeep Renegade, que parece que é o mais próximo desse aqui em termos de acabamento e proposta? Eu passei por um período de muita leitura na internet, pesquisando sobre os veículos na faixa de 120 mil reais. Fui em várias concessionárias, experimentei o HB20 da Hyundai, um carro compacto, o Onix. E essas versões de veículos, as mais completas, passavam dos 130 mil reais e eu não senti que eu estava adentrando num veículo que me entregasse uma qualidade, um conforto, algo da parte interna, que é onde eu passo o maior tempo. Então foi dentro muito, do carro. claro, e dá para perceber que é uma diferença absurda, foi muito no custo-benefício, então. Foi muito no custo-benefício. É um carro que tem um motor atualizado, a gente sente a potência, tem uma altura excelente do solo, a gente sofre menos ao rodar do que os carros hatch compacto. E o carro ele tem um espaço para eu poder usar com versatilidade, tem um porta-mala com uma profundidade boa, e a sensação de tu estar num carro premium, aquele acabamento todo em couro, o LED de couro configurável no painel. Isso aí é um charme à parte. Então ele te dá uma sensação de um bem-estar dentro do habitáculo que eu não tive em outros veículos, inclusive veículos até mais caros, de também SUVs compactos, eu não senti esse bem-estar dentro. Deixa eu te perguntar um pouco agora para a gente encaminhar a nossa conversa, Rafa. O consumo do carro, ele te agradou e quais foram as melhores médias? Como é que foi? O consumo do carro eu diria que seria a minha parte de descontentamento. Eu esperava, por ser um carro com um motor 1.5 turbo, que a gente entende que é um motor moderno, ele tivesse um consumo melhor. Mas eu prefiro ter um carro que me entrega a qualidade, me entrega a sensação de bem-estar e abrir mão da autonomia do consumo. O que tem de média ali? Tu nos mostrou 13, foi o máximo que tu conseguiu quilômetros com litro? Esse veículo na estrada, o máximo que eu consegui andando dentro do limite da via de 80 na estrada foi 13. A média menor do carro, andando dentro da cidade, está na faixa dos 6 km por litro. E a média geral, desde que eu peguei o carro, do primeiro abastecimento até hoje, com 48.200 km, a média geral está em 8,5 km por litro. Sim, então por é uma motor média 1.5 turbo é uma média baixa, dava para esperar um pouquinho mais. Exato. De forma geral, tu está contente? Muito contente com o carro. Eu não trocaria, talvez, por outro carro, outra categoria. Por exemplo, veículos do mesmo porte estão chegando a custar 60, 80 mil reais a mais, e eu não acho que tenha diferença no produto que justificasse esse investimento. Perfeito, vou te devolver a chave e vou te agradecer. Muito obrigado. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal da plataforma Eu Dirijo. Tchau e até uma próxima. Tchau, tchau.